Irmãos, hoje eu quero falar de algo muito poderoso para nós. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 85. Diz a Bíblia assim, verso de número 5. Nós vamos ler só esse versículo, irmãos. Amém? O povo tocará flautas e cantará: a fonte de minha vida vem de ti, ou a fonte de minha vida brota de ti. Algumas versões trazem: a fonte da minha vida, ou a fonte, ou todas as minhas fontes estão em Sião, estão em Siló, ou estão em ti. A revista atualizada, a revista corrigida diz: todas as minhas fontes estão em ti. Diga isso comigo: todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Irmãos, o tema para a nossa mensagem nessa noite, esse está aí na tela. Aonde estão as suas fontes? É a pergunta dessa noite. Vamos repetir isso juntos? Aonde estão as suas fontes? Mas essa pergunta só vai ter sentido se a gente perguntar para a pessoa que está do nosso lado agora. Pergunta para essa pessoa: aonde estão as suas fontes? Aleluia. Salmo 87, irmãos, verso 7. Eu falei 5. Olha aí, viu como é que vocês estavam prestando atenção? É o 7, irmão, por isso você não achou isso na sua Bíblia. Olha para o 7. Diz assim, então, vou botar aqui na tela para nós: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre exatamente esse tema: onde estão as suas fontes? Salmo 87, verso 7. Ainda que algumas versões tragam: a minha fonte está em Jerusalém, a minha fonte está em Sião. Mas o que é que tem em Jerusalém, irmão? Futuca o teu vizinho e diga: o Senhor. Então a fonte está no Senhor. O salmista está dizendo, irmãos, que todas as fontes dele estão no Senhor. Jerusalém é a cidade de Deus. O Salmo 87 começa dizendo que Deus ama a cidade de Jerusalém. Lá no verso 2, Deus ama a cidade de Jerusalém. E é verdade, eu estive lá, irmãos. Deus tem um mistério com aquele lugar. Aquele lugar é um lugar muito abençoado por Deus. Mas o salmista começa a dizer o seguinte: a minha fonte está em ti. E aqui esse ti é Jerusalém, é Sião, mas também é o Senhor de Jerusalém, é o próprio Senhor Deus. Então o salmista está dizendo o seguinte: as minhas fontes estão no Senhor. Mas surge uma pergunta para nós nessa noite, irmão: o que é fonte, irmão? O que é fonte? O que essa palavra está dizendo para nós nessa noite, irmãos? Vamos ler esse texto na tela, vamos ver juntos. Todas as minhas fontes, mais bonito ainda. Uau! O que é fonte, irmão? De acordo com o dicionário Aurélio, fonte é o local onde brota a água do solo. Pode ser também traduzido, irmãos, para o nosso popular, como nascente. Não é verdade? Ou uma bica de água corrente. Mas em todos os sentidos fala de algo que brota em abundância. É um manancial, é uma torrente de águas, é uma verdadeira fonte. Então fonte, diga comigo: fonte é sustento. Quem tem uma fonte na sua terra, irmão, está feito, não é verdade? Porque sempre vai jorrar. A fonte verdadeira, ela sempre está jorrando. Você sabe que um grande rio, ele começa com uma pequena nascente? Eu já tive a oportunidade de ir a uma nascente de um rio, e eu quero pedir perdão, porque eu não lembro o nome desse rio, mas eu fui, a pessoa me levou e falou assim: aqui é a nascente do rio tal. E me mostrou, era só um pouquinho de água saindo, irmãos, mas que não parava. Uma água cristalina, uma água pura. E eu tive a oportunidade de beber daquela fonte. Quantos aqui já beberam água da fonte, irmão? Levante a mão. Mas da fonte não é marca não, tá, gente? De água não. Você me entendeu, né? Querido, um grande rio, ele é formado, ou ele começa com uma pequena nascente, ou então são várias pequenas fontes que vão se cruzando ao longo do caminho e formam um grande rio. Aqui nós temos o Rio do Norte. Eu não sei onde fica a nascente do rio. Minas Gerais. Então quer dizer,
Se a nascente, ela nunca parou de jorrar, por isso que ainda o rio existe. Fala para o teu vizinho, tudo começa na fonte. Então quem tem uma fonte na sua terra é próspero, é rico sim, porque ele tem a certeza de que ele não vai precisar de água de ninguém, porque ele tem água ali. Você está aqui? Então diga comigo, fontes verdadeiras sempre jorram. Por que eu disse essa frase? Porque fontes verdadeiras sempre jorram, porque existem fontes falsas. Me dá um exemplo, meu irmão, de uma fonte falsa de água. O que, filho? Ah, uma fonte falsa. Tá bom, faz sentido. Contribuiu bastante, meu irmão. Olha, sem essa informação eu não conseguiria pregar mais o sermão. Esse é o nosso Dió, irmão. Vamos louvar a Deus pela vida do Dió. Glória a Deus, amém. Irmãos, um poço, uma cisterna, é uma fonte de água, sim ou não? Sim. Só que não é uma fonte segura, porque é uma fonte que pode secar, porque ela não é uma fonte verdadeira, principal. Você está aqui? Vem comigo, irmão, me acompanha na mensagem. Não viaja no mundo de Bob, não, viaja comigo. Jeremias 2,13, Deus fala assim com o povo: porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está dizendo o seguinte: eu sou, irmão, não fui eu que disse, foi o próprio Deus que falou dele mesmo. Eu sou o manancial de águas vivas. E ele diz em seguida: primeiro erro foi deixar o manancial. E o segundo erro foi cavar cisterna. Mas segundo o próprio Deus, são cisternas rotas. O que é rota, irmão? É furada, que não retém as águas. Deus está falando, irmãos, que Ele é a fonte. E todas as vezes que nós o deixamos e começamos a procurar outras fontes, nós estamos cometendo erros graves. Por quê? Porque as fontes que nós procuramos, que não seja o Senhor nosso Deus, serão fontes furadas, que a gente vai buscar água e não vai encontrar. Tem gente que busca a fonte do vício, mas no outro dia tem que voltar lá de novo, e nunca vai se sentir saciado. Tem gente que busca a fonte da pornografia e que só traz dor e humilhação, e no dia seguinte tem que voltar de novo, nunca está satisfeito. Mas Jesus falou que a água que Ele tem para dar mata a sede. Aleluia! Quando o salmista diz que todas as fontes dele estão no Senhor, nós podemos concluir, irmãos, que Deus então é para mim e para você fonte. De quê? Deus, irmão, tem para nós fontes de sabedoria. Diga isso comigo, fontes de sabedoria. Amém? Fonte de sabedoria. Deixa eu passar aqui. O texto do Salmo 36, verso 9 está na tela. Diz que: pois em ti está o manancial da vida. Olha aí, irmão. Pois em ti está o manancial da vida. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. O que ele está dizendo, irmão? Ele diz o seguinte: tudo que eu quero aprender sobre a vida e como viver está em Deus. Ele é um manancial que jorra a vida para nós. Instrução de sabedoria. E ele diz: na tua luz nós vemos a luz. Como assim? Quando nós olhamos com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus, a gente vai ver como Deus vê. O que é sabedoria, irmão? Sabedoria é enxergar como Deus enxerga. Sabedoria é pensar como Deus pensa. Quando Deus vê a vida, e a vida tem os problemas, então Deus vê também as saídas para os problemas na vida.
E quando eu e você enxergamos a nossa ótica, a gente só vê o problema, mas não vê a saída. É que a gente precisa enxergar com os olhos de Deus, porque na tua luz, Senhor, nós vemos a luz também. Fala para o teu vizinho, tem uma luz aí no fim do túnel, sim, viu? Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor, ele é fonte de vida para evitar os laços da morte. Meu pai disse que só o peru que morre de véspera. Filósofo, né? Filosofia pura. E o que isso queria dizer na boca do meu pai? Ele quis dizer o seguinte, e aí ele dizia em seguida, e tem muitas pessoas que são igual ao peru. Por quê? Porque abreviam a própria vida. Por quê? Porque tomam decisões e fazem as coisas sem consultar a Deus, sem saber o que Deus tem. E por isso se arruinam, por isso abreviam o seu tempo de estada nessa terra. Porque a Bíblia diz que quando alguém teme ao Senhor, o temor do Senhor vai colocar um freio em nós. E porque coloca um freio em nós, se torna fonte de vida que vai evitar os laços da morte. José, escute bem, José, lá do Egito, filho de Jacó, ele não se deitou com a mulher de Potifar por uma razão, a Bíblia diz, porque ele temia o Senhor. Pergunto eu para você, se ele tivesse tido relação com aquela mulher, você acha que ele estaria vivo, irmão? Por que Potifar não mandou matá-lo? Porque não tinha prova suficiente de que ele teria cometido o crime. Você está aqui? O temor do Senhor evita laços de morte. Quer um exemplo, irmão? Olhe para a tua vida. Eu e você só estamos vivos hoje porque existe o temor do Senhor em nós, irmãos. Porque entramos no nível do temor de Deus. Entregamos nossa vida para Jesus. O Senhor também, o salmista diz, ele é fontes para mim, fontes de sabedoria. Porque em Deus está toda a sabedoria. Mas ele também é para mim fontes de alegria. Diga isso comigo, fontes de alegria. Aleluia. Ô irmão, isso aqui é muito poderoso. O que é que te faz acordar, irmão, feliz da vida? É porque você ganhou um presente? O que é que te faz acordar feliz da vida? É porque agora está tudo indo bem, a conta está gorda? Lá no banco? Não. É o Senhor. Mas se o Senhor é fonte de alegria, irmão, também diz respeito que quando nos falta alegria, nós podemos ir até Ele, porque Ele tem alegria para enviar para nós. Porque Ele é fonte. A fonte verdadeira sempre está jorrando. Diga comigo, a fonte verdadeira sempre vai estar jorrando. O salmista no Salmo 43, verso 4, ele diz assim: então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então eu irei ao altar de Deus. Deus, ele falou, não é qualquer Deus não, Deus que é a minha grande alegria. Tem gente que não tem Deus como grande alegria, porque não tem Deus como grande alegria, fica alegre de vez em quando. Mas na minha época, não foi na minha época, na verdade eu não era convertido nessa época, mas eu me lembro de participar de algumas atividades infantis que dizia uma canção que o coração do menino e da menina é bem feliz, é sorridente, não é triste, não é assustado, não é aborrecido, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Irmão, não dá para conceber a ideia de uma pessoa que tem Jesus e não ser feliz. Aliás, se você ler a Bíblia, no Filipenses, ler a Bíblia em Tiago, todo o tempo, Tiago diz, Paulo diz, que nós temos que ter motivo de grande alegria quando a gente passa por luta. Você leu comigo domingo a carta de Pedro. Pedro falou, gente, se vocês estão passando luta aí, se alegra, porque Cristo sofreu sem ter culpa de nada e vocês estão passando pelo mesmo caminho, significa que vocês pertencem a Ele, que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Amém? Uma evidência da presença do Espírito Santo não é só o falar em línguas, irmãos, é passar pela prova
alegre, em paz, dando glória a Deus. Você está aqui? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala assim: não vou à igreja hoje porque eu estou triste, não vou ao culto hoje porque eu estou triste, porque morreu não sei quem, porque não sei o que está assim. Irmão, esse é o melhor lugar para você vir. Você dizer como salmista: eu vou para o altar de Deus, o Deus da minha alegria. Aleluia. Quem serve Jesus está sempre alegre, irmão, amém? Por quê, irmão? Porque ele sabe que ainda não chegou ao final. Você está aqui? Mas Deus também é fonte de quê para mim e para você? Diga comigo: fontes de ânimo. Nossa, você falou ânimo com desânimo, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Fala ânimo com ânimo. Não, aí você gritou, irmão. Aí você gritou. Isso não é ânimo, isso é gritaria. Ânimo é assim: ânimo. Entendeu? Animado. É daquele que você fala e a palavra que sai da sua boca mexe teu corpo. Já viu uma pessoa animada? Nossa, eu estou tão animado. Tu já viu o Chaves animado? Não, aí eu pego Isás. Então, por aí. Há um episódio, irmãos, na vida de Davi, o mais triste de todos. Ele tinha um acampamento numa cidade chamada Ziclag. Diga comigo, Ziclag. Acabou de falar um trava-língua aí. Cidade Ziclag, se fosse em Campos, seria Zicrag. O pessoal de Campos troca o L pelo R. É cultural, tá, gente? Mas eu não falo isso. Eu não falo praca, chicrete, frafru, bicicleta, Cláudia, Glória. Pessoal de Campos, beijo para vocês. Davi então tem um acampamento em Ziclag. Ele deixa a esposa e os filhos ali. Os soldados amigos dele fazem a mesma coisa. Ele parte para uma aventura numa guerra. Só que o inimigo, os amalequitas, eles entraram em Ziclag, aquela cidade de acampamento, levaram as mulheres, levaram as crianças e queimaram tudo. Quando Davi chega com o exército dele, irmãos, tenta imaginar a decepção. Ele olha para aquele lugar tudo pegando fogo. Ele começa a procurar a esposa, ele começa a procurar os filhos. Os soldados fazem a mesma coisa. E de repente, irmão, começou um zum. Todo mundo já estava triste, depressivo, angustiado. E um começou a falar para o outro assim: a culpa disso tudo é de Davi. Ele que colocou a gente nessa furada. Vamos apedrejá-lo. E o texto diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas olha o que diz o texto depois do ponto e vírgula. Diga comigo: porém Davi se reanimou no Senhor. Deus é fonte de ânimo para nós. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que as pessoas da Bíblia são pessoas reais como eu e você. E que se para elas, no momento de tristeza, houve fonte de alegria em Deus, e elas se alegraram, e que se para elas estavam perdidas e começaram a encontrar sabedoria em Deus, e que para elas estavam desanimadas e começaram a encontrar ânimo em Deus, para mim e para você isso também é verdade. Quantas vezes, irmãos, eu já orei a Deus pedindo ânimo. Eu fico vendo as matérias dizendo que os grandes humoristas nos Estados Unidos, atores famosos nos Estados Unidos, fazem uso de medicamento para tentar manter o humor, irmão. Quem tem Jesus não precisa disso, irmão. Jesus é a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso ânimo. Ele nos anima. Quantas vezes, irmãos, em face da construção do templo, do nosso novo templo, quantas vezes, irmãos, chegavam notícias ruins, olhava para a conta e não tinha o dinheiro suficiente para comprar o que precisava, mas eu ia para a minha fonte, irmão, o meu papai que me dá ânimo, que me alegra. Quantas vezes, irmãos, no próprio ministério, quantas lutas nesses 11 anos quase completados agora, completos em dezembro, quantas lutas nessa igreja local, irmão.
gente que a gente ama, acaba cometendo pecado, gente que sai da igreja, gente que fala mal, mas o Senhor sempre traz ânimo para o meu coração. Ele é fonte de ânimo. Davi vai procurar Deus, irmão. Está todo mundo falando apedrejado, Davi está angustiado, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu preciso de ânimo, me coloca de volta em pé, eu sou o líder desse povo, eu preciso levar esse povo até a vitória, nem tudo está acabado, ainda tem uma esperança. E diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor. Ah, pastor, mas Davi foi Davi, e eu sou eu. Deixa eu te dar um outro exemplo, talvez vai te ajudar mais. Um homem estava preso dentro de um navio, indo em direção à cidade de Roma. Uma grande tempestade se abateu sobre aquele navio, muito forte. Tinham 238, 68, eu vou arriscar não, 200 e alguma coisa de prisioneiro. E esse homem estava no meio. Eles já estavam há vários dias sem comerem, sem beberem água, porque não tinha mais, eles não conseguiam ver o sol, e eles à noite não conseguiam ver as estrelas. E o que isso significa, pastor? Significa que o sol e as estrelas eram como guias para eles saberem qual direção que eles deveriam ir. E sem sol e sem estrela, está todo mundo perdido. E aí todo mundo falou o seguinte, teve um que levantou e falou assim: vamos fazer o seguinte, vão matar os bandidos, tudo está aqui, os prisioneiros, tudo, porque esses camaradas vão fugir, vai dar trabalho. Mata todo mundo, que a gente vai morrer mesmo. Então, já que vai morrer todo mundo, mata todo mundo. E alguém intervém e diz: não vou matar não, aguenta aí, vamos ver o que acontece. De noite, esse homem foi visitado por um anjo do Senhor. Aliás, pelo próprio Senhor. Ele depois diz que é um anjo. E chega para ele e diz assim: coragem, você vai chegar em Roma. Ânimo, você vai chegar em Roma. Quem é ele, irmãos? Paulo apóstolo. E ele então, tomado de ânimo, ele agora leva ânimo para aqueles prisioneiros, para aquela tripulação. Ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. E Deus falou com ele: todo mundo vai chegar lá vivo. Vai ter prejuízo, o navio vai se quebrar todo, mas todo mundo vai chegar vivo. E Paulo se anima porque ele segura a palavra de Deus, irmão. Deus está falando com você nesses dias. Deus tem falado sempre com você quando você estuda a palavra. Deus está falando com você nessa noite. Então se agarre nessa palavra e tenha ânimo. E mais do que isso, pegue o teu ânimo e leve para outras pessoas, para que elas também se animem. Eu quero te animar, meu irmão. Deus prometeu estar conosco. Deus prometeu a esta igreja em particular que Ele nos faria prosperar em todos os níveis. Anima-te, meu irmão, vai acontecer desse jeito que eu estou falando, irmão. Porque quem falou não fui eu, foi Deus. Vira para o teu vizinho e diga para ele: anima-te, meu irmão. Diga isso sorrindo, irmão, animado para cima. Se alguém virar para você e falar assim: anima, irmão, anima, irmão. Queridos, olhem para cá. Para o salmista, Deus é fonte de sabedoria. Para o salmista, Deus é fonte de ânimo. Para o salmista, Deus é fonte de alegria. Mas para o salmista, Deus também é fonte de esperança, irmão. Oh, meu irmão, aqui é forte, viu? Você quer maior esperança do que aquela que o Senhor pode te dar? Prometeu vir buscar. Prometeu cuidar de nós enquanto estivéssemos aqui. Diz que nós não queríamos estar sozinhos. Deu o Espírito Santo dele como penhor. Sabe o que é penhor? É quando o povo está apertado, vai lá na Caixa Econômica e penhora os bens. Ó, vou deixar aqui minha aliança. Escuta, irmão, para você entender o mistério. Porque essa palavra é uma palavra que a gente não entende muito por não praticar. Vou deixar aqui a minha aliança empenhorada. Pego o dinheiro com a Caixa Econômica. Deixo a minha aliança. E digo que eu tenho até tal data para voltar,
escute bem, e pagar para reaver a minha aliança. Certo? No Brasil de hoje, as pessoas estão perdendo a aliança e não estão reavendo a aliança. Mas Deus não. Deus nos deu o Espírito Santo. E Ele vem buscar o Espírito Santo que está em nós. E Ele só virá tirar o Espírito Santo de nós quando nos levar para o reino dEle. Aleluia! Em Jeremias 17:13, Jeremias diz: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Quem é Israel? O povo de Deus, amém? Ele é a nossa esperança. E aí Jeremias diz, o profeta: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Pausa. Você conhece alguém que deixou Deus e está bem? Ele pode dizer para você que está bem, mas é só a aparência, irmão. Quem deixa Deus acaba sendo envergonhado. Mas por quê? Porque abandonam o Senhor. Quem? Irmão, o mistério está chegando lá. Aguenta aí que nós vamos chegar lá. A fonte de águas vivas. Guarda isso no teu coração. Belo dia, salmista se viu cercado. E quando ele olha para os montes, ele vê a altura dos montes, o cume dos montes. E aqueles montes pareciam como, sabe, grandes gigantes para ele. Ele disse: eu estou olhando para os montes. Geralmente de lá vem algum exército marchando para nos libertar, algum povo amigo, mas eu olho para os montes e não vem nada. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E mais do que depressa, querido, a alma dele clama pelo socorro, mas ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é a minha esperança. Talvez você nessa noite olhe ao seu redor e tem muitos montes se levantando, montes de desânimo, montes de endividamento, montes de lutas e perseguições, montes, sabe, de olhar às vezes para a tua célula e falar: poxa vida, não está multiplicando. De olhar para aquela pessoa que não está tão envolvida, que você gostaria que ela tivesse envolvida. Deixa eu te falar, chama para o socorro. O seu socorro vem e é o Senhor. Talvez você olhe para o seu casamento, tem lá um grande monte de luta no teu casamento. Olha acima dos montes, lá está o Senhor. Aleluia. Mas Deus também é fonte de que mais, irmão? Fontes, diga comigo, fontes de amor. Ah, pastor, está me faltando sabedoria. Deus é fonte. Ah, pastor, está me faltando alegria. Está indo tomar um remedinho para ficar legal. Vai no Senhor, irmão, toma um remedinho do Senhor que é bom demais. Hoje mesmo tomei um chazinho, irmão. Chama-se, é chá de raiz, tá, irmão? É chá da raiz de Jessé. Sabe quem é a raiz de Jessé? Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Chá de raiz, irmão. Raiz de Jessé é Jesus. Ah, pastor, está me faltando ânimo. Vai para Jesus, irmão. Se Jesus não puder te animar, você acha que eu vou te animar? Sou algum palhaço, irmão? Olha aí, ó. Irmão, se está faltando para você esperança, Ele é a fonte. Ah, pastor, amor. Tem hora que tem umas situações que não dá vontade de apertar os pescocinhos assim, ó. Ó, pastor, ó. Meu irmão, faz isso não, irmão. Jesus é fonte de amor para você. Jesus falou assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. É uma fonte, irmão, que está jorrando para você o amor de Deus. O meu papel, o seu papel não é fazer muita coisa não, é só permanecer no amor dEle. O que é permanecer no amor de Deus? É não sair do amor dEle, irmão. Você está aqui? Eu sei que tem situações que vêm para nos tirar e nos fazer sair do amor dEle. Não saia, irmão.
Ele nos amou no mesmo molde que o Pai o amou. Ele nos amou, diga comigo, Ele me amou nos mesmos moldes que o Pai me amou, que o Pai o amou. Entendeu? Ele me amou do mesmo molde que o Pai o amou. Isso significa que eu preciso amar o outro como Ele me amou? É fonte, irmão, é água que vai batendo, vai levando. Em 1 João 4,7, nós somos chamados a permanecer no amor de Deus. E o apóstolo João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus, sai de Deus, flui de Deus, porque Ele é a fonte. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você tem dificuldade para amar alguém, irmão, Jesus é a fonte. Ah, pastor, mesmo assim, pastor, eu não consigo. O mistério está aí nesse texto. Tem até um sambinha que o Daniel de Souza fez para as crianças, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Deus é... Aí tem a cuiquinha no fundo. Deus é amor. Deus é amor. Entendeu? Captou aí? Pegou a cuica? Tem a cuiquinha no fundo. Sabe por quê, irmão? Futuca teu vizinho com amor e carinho. Futuca e diz para ele: problema de amor é falta de conhecimento de Deus. Fala para ele assim: problema de amor é falta de TSD. Aquele que não ama. Posso fazer isso não? Posso não, porque eu vou tropeçar e cair aqui, vai ficar feio. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Amai-vos, amai-vos, disse Jesus. Amai-vos, amai-vos, disse Jesus. Deus é amor. Vocês gostam, né? Irmãos, é muito simples. É a Bíblia que está dizendo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo. Sabe por que eu amo as pessoas? Sabe por que eu amo ver pessoas sendo salvas? Porque o meu relacionamento com Deus me faz conhecer o coração de Deus nesse nível, e isso não me deixa inerte. Eu não me vejo de braços cruzados diante dessa revelação. Se o seu coração ainda não está queimando de paixão pelas vidas, é porque você precisa, meu irmão amado, mergulhar no conhecimento de Deus. Talvez o conhecimento que você tem de Deus seja só um conhecimento de religião, superficial, conhecimento teórico, conhecimento de uma ficha de leitura. Mas o conhecimento que a Bíblia está falando e que João está falando é um conhecimento de relacionamento. Irmão, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia não diz que Deus é o amor. São duas coisas diferentes. Se a Bíblia dissesse que Deus é o amor, então tem um casal beijando. Nossa, eles estão se Deus, né? Estão se amando. Eles estão se Deus. Olha, quanto Deus está ali. Nada a ver, irmão. Deus é amor. O que é Deus é amor? É do ser. Quem Ele é a essência dele. Em outras palavras, se pegar Deus, irmão, tentar resumir em tudo, o resumo final de Deus é amor. Pegou aí? A gente chama de supra-sumo. Polpa de fruta, não tem? Que você pega a polpa e sem adicionar água. É isso aí, irmão. Romanos 5,5 fala uma verdade arrebatadora para o meu e para o seu coração. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse texto está dizendo o seguinte, que você não precisa pedir a Deus para derramar amor no teu coração se você é salvo.
porque Ele já derramou. Esse está no original quer dizer de uma vez por todas. Mas pastor, mesmo assim, eu sei que eu sou salvo. Então, irmão, libera a fonte para jorrar. Não fica retendo. O amor não é egoísta, 1 Coríntios 13. O amor não se soberbece, 1 Coríntios 13. O amor não quer o mal de outrem, ou o prejuízo de alguém, 1 Coríntios 13. O amor é tudo isso, irmão. Mas não é um amor romântico, é o amor Deus, essência de Deus. Deus já derramou amor em meu coração e em seu coração pelo Espírito Santo. E o que Ele fez aqui, fez de uma vez por todas. No original fala de outorgado, aquilo que foi liberado, dado para mim e para você. A gente só precisa limpar, irmão. Limpar. Porque Jesus fez uma promessa que a gente já vai ver agora no final aqui dessa mensagem. Que é uma promessa verdadeira, que eu creio nela. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem uma fonte na sua casa, olhe para cá, uma fonte na sua terra, se você deixar, é por isso que tem leis ambientais para proteger a fonte, as nascentes. Porque se você deixar todo tipo de coisa acontecer ali, sabe, obstruir, sujeira, né, mato, não cuidar da fonte, o que vai acontecer? Você vai comprometer. Assim é o nosso coração, irmão. Se você deixar os matos, as sujeiras entrarem, vai comprometer a fonte, mas a fonte está lá. Embaixo daquele monte de sujeira, a fonte ainda está lá. Tira a sujeira que a fonte vai jorrar. É por isso, irmão. Olhe para cá. É por isso que a amargura é uma sujeira que obstrui a fonte do amor. Uma pessoa amargurada não consegue amar. A falta de perdão obstrui o amor. Pessoa que não perdoa, pessoa que não pede perdão, orgulho obstrui amor. Corre para Jesus, irmão. Corra para Jesus. Mas também na ótica do salmista, Jesus é fonte diga comigo, fontes de salvação. Uou! Aqui, irmão, vem coisa poderosa. Porque Ele é uma fonte de salvação. Nessa noite, Ele está jorrando salvação nesse lugar. Ele está jorrando salvação para a pessoa que me assiste lá pelo YouTube. Ele está jorrando salvação. Jorrando salvação. Isso significa, se você resolver beber da fonte da salvação hoje, você vai beber da fonte de salvação. Quando eu era fariseu e não sabia nada das coisas de Deus, eu fui fazer um trabalho na rua, eu e minha esposa e mais um irmão em Cristo, com os mendigos dos moradores de Campos, numa praça chamada Praça do Parque Alberto Sampaio. Quem é de Campos sabe como é que fica. E os mendigos ficavam tudo ali. E eu, como não tinha, eu era novo convertido, me converti com 20 anos de idade, fui para a rua porque eu conheci o amor de Deus, fiquei apaixonado. E agora eu queria que todo mundo fosse salvo. E fui falar com os mendigos, arrumei um problemão para a igreja local lá, né? Porque quando os mendigos chegavam, parecia que tinha caído uma bomba atômica, assim, bum. Porque os mendigos sentavam e o pessoal fazia uma cratera em volta assim, ó. Ninguém sentava. Num raio de 5 metros, ninguém se aproximava dos mendigos, né? É o modo que o pastor teve que chamar a gente, porque tinha uns mendigos meio sem noção que começava a cantar as meninas na igreja, irmão. Só a graça de Deus. Mas vamos lá. Então, uma vez, eu lendo a Bíblia lá, e aí um mendigo começou a se emocionar, e eu comecei a falar do amor de Deus, e o mendigo começou a se emocionar, e eu comecei a falar do amor de Deus, e ele falou assim, eu quero isso aí que você está falando, eu quero esse Jesus. Eu falei com ele, então, domingo à noite você vai na igreja e você aceita Jesus lá na igreja. Que eu tinha aprendido assim, irmão. Eu não sabia que Jesus era a fonte de salvação e podia jorrar para ele no meio da rua, no meio do parque. Mas aí eu aprendi, irmão. Continuando o trabalho, todo mendigo que começava a falar, eu quero, é agora, levanta a mão para Jesus aí que eu vou orar por você, irmão. Amém? João 4,14, Jesus falou o seguinte, aquele porém que beber da água que eu lhe der, porque Ele é uma fonte, Ele tem água para mim e para você. Então se eu beber da água que Jesus tem para dar, porque Jesus é fonte, diz a Bíblia, Ele nunca mais terá sede. Aí eu não vou ao show porque minha religião não permite. Não, irmão, é porque eu não tenho mais sede.
Aí eu queria tanto beber, mas eu não bebo porque a minha religião não permite. Não, irmão, porque eu não tenho mais sede. Aí eu queria atrair minha mulher, mas depois todo mundo vai saber. Não, irmão, porque eu não tenho mais sede. Você está entendendo? Fala para o teu vizinho que está com sede. Está com sede, irmão, ó. Beba da água da fonte. Tem gente que fica bebendo, irmão, de água da chuva, água suja. Tem gente que gosta de pegar aquela água de sabão. Irmão. E sabe de uma coisa, uma pessoa que está com sede, ela bebe o que tiver na frente, irmão, até urina. Filho pródigo, estava no meio dos porcos, queria comer a comida dos porcos. Você está aqui, irmão? Jesus falou que a água que ele der, quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, aí vem um mistério mais forte. A água que eu lhe der, Jesus está falando, será nele, nessa pessoa, uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A água de Jesus em mim e em você, irmãos, só aponta para a vida eterna, não aponta para esse mundo, não aponta para o pecado, não aponta para as impurezas, só aponta para o céu, meu irmão. Se tem alguma coisa dentro de você que está apontando para a terra, não é a água de Jesus. Não é a água de Jesus. E Jesus é tão poderoso, Ele é tão poderoso, que a Bíblia diz que Ele chegou no último dia da festa que os judeus faziam em Jerusalém, e diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, aleluia! Ele disse, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Você está com sede, meu irmão? Vem para Jesus e beba de Jesus. Comece seu dia bebendo da água da fonte. Querido líder de célula, comece a sua célula bebendo de Jesus. Não adianta ler livros, materiais, se você não bebe de Jesus. Querido discipulador, não adianta você ir para o discipulado cheio de técnicas, cheio de, estratégias humanas. Porque se você beber da água da fonte que é Jesus, Ele te dará todas as estratégias. Aí alguém vem e me diz, não, Jesus foi só um bom homem que passou por essa terra, irmão. Olha aqui para ver se sai Coca-Cola. Homem bom nunca falaria para o povo, vem beber em mim. Homem bom não fala isso não, irmão. Homem bom nunca diria assim, se alguém tem sede, pode vir a mim beber, que eu tenho água para te dar. Eu sou fonte. Diga para o teu vizinho, Jesus é fonte. E Ele na sua vida te faz uma fonte. Para que as pessoas venham beber em você. E dizer, eu quero aprender de Jesus com você. Eu quero conhecer o Deus que você serve. Você tem algo especial. Ora por mim. Me dá um conselho. Sabe por que as pessoas nos procuram? Não é porque a gente é bom, não. Porque tem uma fonte jorrando dentro de nós, irmão. Aleluia. Mas essa fonte não tem vida própria. Ela vem do nosso mestre. Tira a sujeira, irmão, para que essa fonte continue jorrando para a tua vida. Porque de você vai alcançar outros e outros e outros e outros e outros e outros e outros, até a cidade inteira. Aleluia! Uou! Aleluia! E quando vierem as lutas, e quando vierem os problemas, você vai poder dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma fonte. Diga para o teu vizinho, eu não bebo água da chuva não. Eu bebo da fonte. Abra a tua mão, quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares áridos e secos. Serás como um jardim regado. Você vai ser um jardim regado. Você será
como um manancial, cujas águas nunca vão faltar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Diga para ele: eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Fica de pé comigo, meu irmão. Quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando o dia começa, quando a gente tira um tempo para estar no nosso TSD, quando a gente para ouvir a pregação da palavra e se liga a essa palavra pregada, irmão, as fontes começam a jorrar dentro de nós. Mas quando a gente deixa essa fonte, obstrui a entrada, a passagem de água, a gente se sente seco, vazio, e a gente vai morrendo. Jó disse no capítulo 14, no verso 9, ele diz: há esperança para uma árvore, mesmo que ela tenha sido cortada, mesmo que o seu tronco tenha sido jogado ao chão, mesmo que as suas raízes estejam expostas, Jó fala, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Não é verdade, irmão? Quantas vezes eu já peguei uma plantinha morrendo praticamente, e você põe água e cuida, e ela volta a viver. Quantas vezes já peguei pássaros que tinham batido a cabeça num lugar, eles estavam ali, e eu pegava, botava um pouquinho de água, uma gota de água no bico, e ele voltava a viver. Por que que Deus escolheu se chamar de fonte de água viva, irmão? Porque a água tem vida, a água produz vida. As cidades crescem ao redor de um grande rio, irmãos, porque rio é sinal de prosperidade, rio é sinal que tem água para poder plantar. Vocês sabem muito bem, nós moramos numa área agrícola. Ninguém escolhe uma terra que não tem água, a gente escolhe terra que tem água, e terra que tem água vale mais do que a terra que não tem água. Deus é a nossa fonte. Se a gente soltar dele, a gente vai secar, irmão. Mas nessa noite Deus está nos chamando para voltar.